Olá, pessoal! Começamos hoje a parte 1 do livro O Vício de Agradar a Todos, Aceitando Quem Somos. Capítulo 1. Enfrente o medo e encontre a liberdade. O primeiro passo para entender uma necessidade desequilibrada de aprovação é entender o medo. A variedade de medos com os quais as pessoas lidam é interminável, mas um medo significativo que descobri em minha própria vida e que talvez você mesmo esteja enfrentando é o medo de não estar agradando a Deus. Se você foi ferido e machucado por pessoas difíceis ou mesmo impossíveis de se agradar, você pode achar que Deus também é assim, mas Ele não é. Não é tão difícil agradar a Deus quanto pensamos. A fé simples de uma criança agrada a Deus. Além disso, Ele já sabe que não nos comportaremos perfeitamente o tempo todo. Por isso, enviou Jesus para pagar pelas nossas falhas e erros. Como mencionei na introdução, eu lutei e sofri com a frustração durante muitos anos, tentando agradar a Deus com um comportamento bom ou mesmo perfeito. Ao mesmo tempo, estava sempre com medo de estar falhando. Parece que não importava o que eu fizesse de certo, sempre via algo que estava fazendo de errado. Eu nunca me senti boa o bastante. Não importava o que fizesse, sempre me sentia como se precisasse fazer mais. Sentia que Deus estava insatisfeito comigo, e embora esse não fosse um sentimento correto, ele era real para mim, porque eu acreditava nele. Eu estava enganada. É possível que você também esteja enganado. Estar enganado significa acreditar em uma mentira. Muitas pessoas estão presas em uma escravidão que as torna infelizes, simplesmente porque têm um sistema de convicções erradas. É bem possível que você acredite em algumas coisas de todo o coração, e no entanto essas coisas não são verdadeiras de forma alguma. Houve um tempo em que acreditei que meu futuro seria sempre afetado pelo meu passado. Mas então aprendi através da palavra de Deus que aquilo que eu acreditava não era verdade. Podemos abandonar o que ficou para trás, ser totalmente perdoados por todas as nossas más ações e desfrutar do futuro grandioso que Deus planejou para nós desde antes da fundação do mundo. O que preciso fazer para agradar a Deus? Existem duas coisas principais que creio que precisamos fazer para agradar a Deus. A primeira é ter fé em Jesus e a segunda é desejar agradá-lo de todo o nosso coração. É importante entender que não podemos ter uma coisa sem a outra. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Em João 6, 28 e 29, lemos sobre algumas pessoas que perguntaram a Jesus. Dirigindo-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, você pode ver que Deus se agrada quando cremos em seu Filho Jesus. E Ele não se agrada quando não cremos nele. Podemos fazer muitas obras boas e benevolentes, porém, se não tivermos fé em Jesus, Deus ainda assim não se agradará de nós. Mas se crermos e confiarmos em Deus, entraremos no seu descanso de acordo com Hebreus 4. Então, nos sentiremos à vontade e confortáveis em lugar de temerosos e ansiosos com a vida. Nós cremos e Deus trabalha. O nosso trabalho, o trabalho do crente, é simplesmente crer. Lembre-se, somos aceitos por causa da nossa fé e não das nossas boas obras. Os cristãos são chamados de crentes. Se o nosso trabalho fosse realizar, seríamos chamados realizadores e não crentes. Geralmente, queremos colocar a ênfase naquilo que nós fazemos, mas o nosso foco deve estar naquilo que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Podemos nos concentrar no nosso pecado e nos sentirmos infelizes, ou podemos nos concentrar no perdão e na misericórdia de Deus e sermos felizes. Quando entendermos essa verdade, poderemos desfrutar do nosso relacionamento com Deus. Não precisamos viver sob a pressão da aceitação pelo desempenho, seguida do medo do fracasso cada vez que o nosso desempenho é menos que perfeito. Não precisamos ser viciados na aprovação nem estarmos prontos para obtê-la a qualquer custo. Se quisermos agradar a Deus de todo o nosso coração, tudo o que precisamos fazer é crer no seu Filho Jesus Cristo e crer no que Ele diz na sua palavra.
Durante muitos anos, vivi presa na armadilha da aceitação com base no desempenho. Achava que se me saísse bem, seria aprovada e aceita por Deus e pelas pessoas. Eu não me sentia bem comigo mesma, nem me aceitava a não ser que meu desempenho fosse bom. Quando não me saía bem, automaticamente supunha que Deus estava me rejeitando porque aquilo era o que eu estava acostumada a ver no meu relacionamento com as pessoas. Mais uma vez, a verdade havia sido distorcida aos meus olhos por meio de um sistema de convicções erradas. Deus não nos rejeita quando cometemos erros, mas se acharmos que Ele o faz, se temermos que Ele o faça, a mentira na qual acreditamos se torna real para nós. Certa vez tive uma funcionária que havia sofrido muita rejeição por parte de seu pai, quando não se saía bem na escola ou não tinha um bom desempenho em outras áreas. A rejeição com a qual conviveu nos primeiros anos de sua vida fez com que ela desenvolvesse alguns padrões de comportamento difíceis de entender. Quando seu desempenho no trabalho era simplesmente menos que perfeito, sentia que ela se fechava comigo. Na verdade, eu me sentia rejeitada por ela. Ela não apenas se recolhia, como também entrava em um processo frenético de trabalho, tentando realizar mais coisas. Aquele comportamento realmente me incomodava e dificultava que tivéssemos um relacionamento confortável. Como superior dela profissionalmente, eu temia dar-lhes instruções ou corrigi-la em qualquer coisa, pois sabia pela experiência como ela se comportaria. Na verdade, eu temia até mesmo perguntar como estava o desenvolvimento de diversos projetos, porque se ela não fosse capaz de me dar um relatório perfeito, ficava contrariada mesmo se eu continuasse calma. Se eu perguntava como estava indo o seu trabalho, a única forma de vê-la feliz e calma era quando ela podia me dizer que tudo estava feito e com perfeição. Eu não entendia as atitudes dela naquela época, mas através da oração e depois de nos abrirmos uma com a outra, finalmente descobrimos que ela tinha um medo terrível de ser rejeitada se não tivesse um desempenho perfeito. Embora eu não a estivesse rejeitando, seu medo de ser rejeitada fazia com que ela se fechasse comigo. Para piorar as coisas, seu recolhimento e seu silêncio faziam com que eu me sentisse rejeitada por ela, como se eu tivesse feito algo de errado. O sistema de convicções dela estava errado, criando uma atmosfera desconfortável onde Satanás podia operar facilmente. Eu não esperava que ela fosse perfeita, mas ela esperava isso de si mesma. Eu não a estava pressionando, ela estava pressionando a si mesma. Muito embora eu não estivesse contrariada com o seu progresso, ela supunha que eu estivesse e reagia de acordo com essa ideia. O comportamento dela realmente me confundia e fez com que eu não desejasse trabalhar com ela. Felizmente, ela finalmente aprendeu a acreditar que eu a amava e a aceitava, embora o seu desempenho nem sempre fosse perfeito. Isso permitiu que trabalhássemos juntas com alegria por muitos anos. Assim como eu havia aprendido antes em minha própria vida, minha funcionária teve de aprender a acreditar no que eu dizia e não no que ela sentia. Precisamos decidir fazer o mesmo no nosso relacionamento com Deus. Precisamos aprender a confiar mais na palavra de Deus do que nos nossos sentimentos. Geralmente, nos curvamos aos nossos sentimentos sem perceber o quanto eles são instáveis e vacilantes. Nossos sentimentos não são uma fonte de informação confiável. Deus nos ama e nos aceita incondicionalmente. Seu amor não se baseia no nosso desempenho. A Bíblia diz em Efésios 1:6 que nos tornamos aceitáveis no amado. Como mencionei anteriormente, é a nossa fé em Jesus que nos torna aceitáveis a Deus e agrada a Ele, e não o nosso desempenho. Não estamos vivendo pela fé se acreditamos mais no que sentimos do que naquilo que a palavra de Deus diz. Você acredita no Deus da Bíblia ou no Deus dos seus sentimentos? Desejando agradá-lo em todas as coisas. Todas as pessoas que amam a Deus querem agradá-lo. O fato de termos o desejo de agradá-lo também agrada a Ele. Agradar alguém significa que aquela pessoa pensa bem a nosso respeito ou que somos aprovados por ela. Queremos a aprovação de Deus e não há nada de errado nisso. Na verdade, é necessário ter o desejo de agradar a Deus, pois isso nos motiva a buscar a vontade dele em todas as coisas.
As pessoas que têm um desejo profundo de agradar a Deus podem não se sair bem o tempo todo, mas elas continuam seguindo em frente e sempre têm uma atitude de querer melhorar. Em 2 Crônicas 16:9, vemos que Deus está procurando por toda parte alguém em que Ele possa se mostrar forte, alguém que tem um coração perfeito diante dele. As Escrituras não dizem que Ele está procurando alguém que tem um desempenho perfeito, mas sim alguém que tem um coração perfeito, um coração que deseja agradá-lo, um coração que se entristece com o pecado e com o mal, um coração que crê nele e na sua disposição e capacidade de perdoar e restaurar. Deus sabe que não podemos manifestar a perfeição. Se pudéssemos ser perfeitos em nosso desempenho, não precisaríamos de um Salvador e Jesus teria vindo em vão. Jesus veio para aqueles que estavam enfermos no espírito, no corpo e na alma, e não para aqueles que não tinham necessidade. Lucas 5, 31 e 32. É aceitável sentir necessidades. Deus é um Deus de corações. Ele vê e se importa com a atitude do nosso coração, muito mais do que com o nosso desempenho. Eu disse muitas vezes que acredito que Deus prefere um crente com um bom coração e um desempenho imperfeito do que um crente que tem o desempenho perfeito, mas o coração impuro. Por exemplo, Jesus tinha muito a dizer aos fariseus de sua época. Eles tinham um desempenho correto, respeitavam as leis, seguiam todas as normas e regulamentos e orgulhavam-se disso. Mas eles também tinham o costume de julgar os outros, não andavam em amor e não demonstravam compaixão. Jesus os chamou de sepulcros caiados, cheios de ossos de homens. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Mateus 23, 27. Aqueles fariseus eram pessoas muito religiosas. Eles seguiam todas as regras, mas os seus corações não eram retos. A verdade agrada a Deus. Segundo João 4, 23, 24, ele está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele odeia o fingimento. Foi por isso que eu disse anteriormente que duas das coisas mais importantes para Deus são a fé em Jesus e um coração puro que deseja agradá-lo em tudo. Certa vez, um homem me disse: "Não sou mau, sou apenas burro." A descrição que ele fez de si mesmo estava correta. Ele é uma pessoa de quem todos gostam e que deseja agir corretamente. No entanto, parece sempre tomar decisões erradas que lhe acarretam problemas. É difícil alguém permanecer zangado com ele porque ele realmente não tem a intenção de causar problemas, embora o faça frequentemente. Tenho certeza de que você já conheceu pessoas como o homem que acabo de descrever. Pessoas muito frustradas, mas que na verdade você gosta delas. Creio que Deus deve nos ver deste modo algumas vezes. Fazemos coisas que geram problemas nas nossas próprias vidas e depois corremos para Deus pedindo que Ele nos ajude. As boas novas são que Ele realmente nos ajuda uma vez após a outra, porque Ele conhece a nossa estrutura e se lembra que não passamos de pó. Salmos 103, 14. Como seres humanos, olhamos o desempenho dos outros, mas Deus vê o coração. Porém, o Senhor disse a Samuel: "Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração." 1 Samuel 16, 7. Aquilo que temo me sobrevém. Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Jó 3, 25. Como mencionei anteriormente, o medo é uma emoção terrível, uma emoção que se concretiza. Jó tinha temores com relação a seus filhos e finalmente chegou a um ponto em sua vida em que viu seus temores se concretizarem. A Bíblia diz que será feito conosco conforme a nossa fé. Mateus 9, 29. Esse princípio funciona tanto no sentido negativo quanto no positivo. Podemos receber algo pelo medo da mesma forma que recebemos pela fé. Certa vez, meu marido e eu contratamos uma pessoa para fazer alguns trabalhos em nossa casa. Ele sempre dizia que tinha medo de disparar o alarme de segurança.
Repetimos as instruções diversas vezes, mas podíamos ver que ele ainda não estava seguro. No seu primeiro dia de trabalho, ele ligou o alarme ao sair e tudo parecia estar bem. Mas naquela noite tivemos alguns temporais fortes e alguma coisa fez disparar o alarme às 3 da manhã. A polícia ligou e disse que uma porta estava ligeiramente entreaberta, mas que eles a tinham fechado. Foi preciso ligar para o homem que havíamos contratado e pedir a ele que fosse verificar. A notícia de que o alarme havia disparado realmente o inquietou. Ele disse: eu tinha medo que isso acontecesse. O medo é simplesmente fé no que Satanás diz. Precisamos nos lembrar que não apenas Deus fala conosco, mas Satanás também. Ele é um mentiroso. João 8,44. E quando acreditamos em suas mentiras, somos enganados, abrindo a porta para que ele opere em nossas vidas. Abrimos a porta para que Deus opere tendo fé em sua palavra. E abrimos a porta para Satanás operar tendo fé na palavra dele. Ele coloca pensamentos que não são verdadeiros em nossa mente, mas que podem se tornar reais se acreditarmos neles. Se tivermos medo de não estar agradando a Deus ou as pessoas, manifestaremos um comportamento que nos tornará realmente desagradáveis. O mesmo princípio funciona em relação à rejeição. Se tivermos medo de sermos rejeitados, geralmente nos comportaremos de uma forma que fará com que as pessoas nos rejeitem. Acabamos produzindo aquilo em que cremos. Pelo fato de ser vista como uma figura de forte autoridade, às vezes encontro pessoas que têm medo de mim ou que ficam muito nervosas na minha presença. Eu não faço nada para que elas tenham medo. Elas têm um problema por causa de alguma coisa no passado delas que as deixou inseguras e medrosas na presença de alguma autoridade. Não gosto quando as pessoas têm medo de mim. Assim como no caso da minha funcionária, cujos problemas passados geraram tensão no relacionamento profissional. Isso me deixa desconfortável e pode realmente fazer com que eu não queira estar perto delas. O medo que elas têm de mim gera exatamente aquilo que elas temem. Sei do que estou falando porque lidei com o mesmo problema do lado oposto. Fui criada em um lar muito desequilibrado, uma casa cheia de violência, abuso e medo. Por ter sido maltratada, desenvolvi o sentimento de que eu era uma pessoa errada e inaceitável. Sentia vergonha de mim mesma. Tinha medo de conhecer pessoas novas porque temia que elas não gostassem de mim. E com certeza a maioria delas não gostava mesmo. Até mesmo aquelas que se tornaram minhas amigas vieram a me dizer mais tarde que não gostaram de mim quando me conheceram. Eu recebi exatamente aquilo em que acreditava. Deus nos ama. Como filhos de Deus, podemos renovar as nossas mentes por meio do estudo da sua palavra e começar a pensar de forma diferente. Romanos 12:2. Ao pensar de forma diferente, nos comportaremos de modo diferente, porque onde a mente vai, o homem segue. Provérbios 23:7. Quando descobri na palavra de Deus que Ele realmente se agradava de mim e me aceitava muito embora eu não agisse com perfeição, isso mudou o meu modo de pensar. Comecei a ter a expectativa de que as pessoas gostassem de mim. E com certeza isso aconteceu. Comecei até a confessar em voz alta que Deus me concedeu o seu favor e que as pessoas gostavam de mim. Aprendi a dizer o que Deus dizia a meu respeito, em vez de dizer o que o diabo queria que eu acreditasse. Pergunte a si mesmo o que você tem esperado da vida e descobrirá a razão que está por trás de algumas de suas decepções. Deus quer que esperemos decididamente coisas boas e não más. Ele quer que esperemos aceitação como seu dom para nós. Deus nos concederá favor e aprovação se esperarmos receber isso. Satanás nos dará rejeição e reprovação, se for isso que esperamos receber. Viver dentro do favor sobrenatural de Deus é certamente melhor do que tentar ganhar aceitação, agradando as pessoas e tendo um desempenho imperfeito. Em Mateus 3, nos versículos 13 a 17, lemos o relato do batismo de Jesus. Quando ele saiu das águas, o Espírito Santo desceu do céu como uma pomba e repousou sobre ele. E uma voz do céu disse: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo."
Depois, em Mateus 17,5, no Monte da Transfiguração, uma nuvem brilhante cobriu Jesus e seus discípulos, e uma voz saindo da nuvem disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, e em quem sempre tive prazer. Certo dia, quando estudava, entendi que se Jesus precisou ouvir e receber esse encorajamento por 2 vezes, quanto mais não precisamos nós ouvir que somos agradáveis a Deus. E o que é mais importante, e se Jesus tivesse rejeitado as palavras de seu Pai, como isso teria afetado sua vida e seu ministério? Deus tenta nos dizer em sua palavra o quanto Ele nos ama, que nos aceita e muito embora já soubesse cada erro que cometeríamos, que Ele realmente nos escolheu para si. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Efésios 1:4. Nós lemos essas palavras, mas temos dificuldade para recebê-las. Deixamos que nossos sentimentos roubem a bênção da aceitação e da aprovação de Deus. Deixamos que a opinião das pessoas determine o nosso valor, em vez de confiarmos na palavra de Deus. Quero encorajá-lo a dizer em alta voz várias vezes ao dia: Deus me ama incondicionalmente e Ele tem prazer em mim. A mente rejeita tais declarações. Afinal, como poderia Deus, que é perfeito, ter prazer em nós com nossas imperfeições? A resposta é simples: Deus separa quem somos daquilo que fazemos. Meus filhos são meiers. Eles nem sempre agem corretamente, mas nunca deixam de ser meiers. Nunca deixam de ser meus filhos. Saber que eles têm um coração justo é o suficiente para mim. Eles cometem erros, mas desde que os admitam e mantenham seus corações justos, estou sempre disposta a trabalhar com eles. Deus sente o mesmo a nosso respeito. Como crentes em Jesus Cristo, somos filhos de Deus. Talvez nem sempre nossas atitudes sejam as que Ele deseja, mas nunca deixamos de ser seus filhos. Você não é surpresa para Deus. Agimos como se Deus ficasse chocado ao descobrir que cometemos erros. Ele não está no céu esfregando as mãos e dizendo: "Ah, não, eu não tinha ideia de que você agiria assim quando eu escolhi." Deus tem uma grande borracha e Ele a usa para manter nossa ficha limpa e clara. Ele conhece o fim desde o começo de todas as coisas. Isaías 46:10. Ele já sabe quais são os nossos pensamentos e cada palavra de nossa boca que ainda não foi pronunciada. Ele está familiarizado com todos os nossos caminhos. Salmo 139, de 1 a 4. Mesmo com todo o seu conhecimento prévio de nossas fraquezas e dos erros que cometeríamos, Ele ainda assim nos escolheu intencionalmente e nos trouxe a um relacionamento com Ele através de Cristo. Se jamais cometermos erros, então provavelmente não tomaremos decisões. Scott Fitzgerald disse: nunca confunda um erro isolado com um erro definitivo. Os nossos erros têm valor, podemos aprender com eles. Gosto do que o autor e conferencista John C. Maxwell tem a dizer sobre eles. Ele disse que os erros são mensagens que nos transmitem uma informação sobre a vida, interrupções que deveriam nos fazer refletir e pensar, avisos que nos direcionam para o caminho certo, testes que nos empurram na direção de uma maturidade maior, toques que nos despertam para nos manter mentalmente ligados, chaves que podemos usar para destrancar a próxima porta da oportunidade, explorações que nos permitem atravessar lugares onde nunca estivemos antes e declarações sobre o nosso progresso e desenvolvimento. Lembro-me de uma piada que li e ouvi muitas vezes ao longo dos anos. Um conferencista famoso deu início ao seu seminário levantando uma nota de $50. Em uma sala com 200 pessoas, ele perguntou: "Quem quer essa nota de $50? As mãos começaram a se erguer. Ele disse: "Vou dá-la a um de vocês, mas deixe-me fazer algo primeiro." Ele começou a amassar a nota. Depois perguntou: "Quem ainda quer a nota?" As mãos continuaram erguidas. "Bem", respondeu ele, "e se eu fizer isso?" E ele a deixou cair no chão e começou a esfregá-la com o sapato. Ele a apanhou, agora toda amassada e suja.
E agora, quem ainda quer a nota? As mãos voltaram a se erguer. Meus amigos, todos vocês aprenderam uma lição muito valiosa. Não importa o que eu fiz com o dinheiro, vocês ainda o querem, porque ele não diminuiu ou perdeu o seu valor. Ele ainda vale $50. Muitas vezes em nossa vida caímos, somos amassados e esfregados no chão pelas decisões que tomamos e pelas circunstâncias que se apresentam diante de nós. Sentimos-nos como se não tivéssemos valor nenhum. Mas independente do que tenha acontecido ou do que venha a acontecer, jamais perderemos o nosso valor aos olhos de Deus. Sujos ou limpos, amassados ou bem dobrados, ainda somos muito caros para Ele. O nosso desejo de aprovação só pode ser realmente alcançado quando recebemos a aceitação e a aprovação de Deus. O Senhor disse a Jeremias que antes que ele o formasse no ventre de sua mãe, ele o conhecia e o aprovava como seu instrumento escolhido. Jeremias 1:5. Quando Deus diz que nos conhece, Ele quer dizer que realmente nos conhece. Este é um tipo de conhecimento que não deixa nada de fora. É espantoso para mim o fato de Deus ter me escolhido. Não creio que eu me escolheria, mas dentro da caixa de ferramentas de Deus há alguma coisa interessante. Ele trabalha com aquilo que o mundo rejeitaria como coisa inútil e jogaria fora como lixo. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. 1 Coríntios 1, 27 e 28. Sim, Deus escolhe e usa o que o mundo rejeitaria e jogaria fora. Jeremias era perfeito? De maneira alguma. Deus teve de corrigi-lo por causa do seu medo, principalmente o medo das pessoas. Jeremias tinha medo de ser rejeitado e reprovado. Deus o corrigiu por falar negativamente e o encorajou a seguir em frente e não desistir. Deus realmente disse a Jeremias para não olhar para o rosto das pessoas. Prestamos atenção demais à forma como as pessoas reagem a nós. Em geral, observamos seu rosto para ver se elas aprovam ou reprovam o que estamos vestindo, nosso cabelo, nosso desempenho. Sim, Jeremias tinha problemas assim como nós. Quando Deus viu Jeremias, ele não viu perfeição, mas obviamente viu alguém com o coração reto que acreditava nele. Ele viu os dois ingredientes principais para agradar a Deus: fé em Jesus e um desejo profundo de agradar-lhe. Embora Jeremias não fosse perfeito, ele se submeteu ao chamado de Deus para a sua vida. Jeremias, apesar das críticas, da falta de popularidade, dos ataques que sofria, entregou fielmente a mensagem de Deus à nação de Judá. Elias foi outro grande profeta. Deus usou-o poderosamente e sua fama espalhou-se. Porém, ele também tinha imperfeições. Ele teve períodos de medo, depressão, autocomiseração e vontade de desistir. 1 Reis 19, versículos 3 e 4. Tiago escreveu enquanto encorajava a igreja a orar e crer que suas orações seriam respondidas. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Tiago 5, 17 e 18. Jesus queria deixar claro que mesmo pessoas imperfeitas podem orar e Deus ouvirá. Por que ele faz isso? Porque tem prazer na fé e em um coração justo. Deus não se surpreende com o nosso comportamento humano. Na verdade, ele tenta nos dizer o que devemos esperar de nós mesmos. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, o que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Isaías 40, versículos 6 e 7. A carne, o homem, é como um sopro de fumaça ou uma folha de grama. Está aqui por um período muito curto e não muito estável.
Deus sabe disso e não tem nenhum problema quanto a isso, porque Ele está disposto a trabalhar através de nós e a se mostrar forte na nossa fraqueza. Na verdade, a Bíblia declara que a força de Deus se mostra mais eficaz na nossa fraqueza. 2 Coríntios 2, 12, 9. Deus não tem qualquer problema em saber aquilo que nos falta. Somos nós que temos problemas com relação a isso. Temos dificuldades em admitir para nós mesmos ou para qualquer pessoa que somos imperfeitos. É importante para nós sabermos o que podemos fazer, mas é ainda mais importante que saibamos o que não podemos fazer. Precisamos enfrentar as nossas fraquezas e não nos sentirmos mal a respeito. Levante-se todos os dias, ame a Deus e faça o seu melhor. Ele fará o resto. Lembre-se, Deus não se surpreende com as suas incapacidades, com as suas imperfeições ou com os seus erros. Ele sempre soube de todas as coisas a seu respeito que você só está descobrindo agora, e Ele escolheu você intencionalmente para si. Jesus o apresentará inculpável e sem falhas a Deus, se você colocar a sua confiança nele. 1 Coríntios 1, 7 a 8. Quando enfrentamos os nossos temores, podemos encontrar a liberdade. Em João 8,32, Jesus disse: "A verdade vos libertará." A palavra medo significa fugir de. Não precisamos fugir de nada, podemos enfrentar todas as coisas no poder do Espírito Santo. É hora de parar de fugir, de aquietar-se e ver o livramento do Senhor. Êxodo 14, 13. Nesse capítulo falamos sobre o medo. Agora vamos dar uma olhada no que significa sermos realmente seguros de nós mesmos em Deus e como isso nos ajuda a superar a nossa necessidade de aprovação. Deus abençoe vocês e até o nosso próximo capítulo.